Ok, muy buenos días para todas y todos. Bom dia Bienvenidos para a todos, esta bem-vindos nueva sesión a esta sessão del rol de las instituciones do financieras papel en materia das de biodiversidad instituições y desarrollo local. financeiras, ODS, Eh, e Vamos a esperar un par vamos de esperar minutos uns para que se unan 2 un poquito minutos más para personas que y todos comenzamos. estejam ligados e começar. Bueno, primero Aqueles que chegaram presentarme. Mi nombre es pontualmente, José Barranquilla, então, hago parte del equipo de ONU Red, eu sou parte da la equipe oficina Warner regional Red, de da Penúma. escritora regional de Penuma, No Panamá. estoy en Panamá obviamente, por razones de pandemia, Não, estoy en não Colombia. estou no Panamá por razão da Primero, muchas pandemia, estou na gracias. Colômbia. Segundo, E agradecer segundo, agradeço a mis colegas de INPFI por la invitación Agradecer a meus colegas de UNEP e FAI para pelo moderar este convite panel y e obviamente para atender a los panelistas modelar y esse luego painel estar acá por su e tiempo logo apresentar y por compartir, questão de tempo compartir sus e o experiencias. compromisso que estamos Entonces, compartilhando suas experiências. Então, vamos a presentarlos. vamos apresentá-los. Obviamente, me gustaría que Obviamente, primero las damas. gostaria Empezamos con que Paula. seja primeiro Paula es as la mulheres. directora Paula, a diretora de asociaciones de de associações DNC, de de Network Conservancy. EDNC, Paula de también es Network directora de Conservancy inversiones de IPAC, pues, Innovative Finance, es un e programa encerrado en Chaco, eh, iniciativa convocada a por UNICEF, iniciativa Tropical Force Alliance, das ONGs e também da Force USAID, Alliance e também Perspectiva Banco para Mundial, Penuma. Unidade de Perspectiva para Penuma. También ella trabajó en el tema de financiación Também sostenible, es trabalhou especialista en a WWF, especialista miembro de la Asociación no de Fondos Brasil Públicos de INPFI, más de 10 años de experiencia en estos temas. sustentáveis e também Paula vamos falar licenciada en sobre Ingeniería de outros temas de Producción de la Paula, Universidad licenciada em Engenharia de Produção da Universidade de Stanford, de Califórnia, nos Estados Trinidad, Unidos, y bueno, mucha experiencia pues e en também muita experiência em outros José temas. Pugas Estamos com de José ESG. Pugas. Pugas es el socio José Pugas é responsable o sócio ESG responsável de ESG agronegocio de sector ODS JGP Crédito. e de Tiene formación crédito, en informação em agronegocio, direito, ingeniería informação em en direito, el exterior, sustentabilidade no y Brasil e no también ingeniería exterior também, en e empresas tem muita diversos experiência sectores. Es com investigador diversos del Centro de setores, Estudios de Futuro y pesquisando ciências miembro políticas do de futuro e TANSLEC, também membro de Sistemas Translegal, Sostenibles. Bienvenido José, sistemas bienvenida sustentáveis, Paula, que também bienvenida bem-vindo Paula. José, bem-vinda Continuamos Paula, con Antonio Wills. e Antonio es continuamos com Antônio la Wilson, técnica del Eco Business Forum. a técnica Jack Business Él es Forum, administrador con una maestría en gestión administrador y de prácticas de programas desarrollo, más de de 2 práticas de experiencias desenvolvimento, compartidas con inversiones de impacto com temas y cambio relacionados climático y el com impacto fortalecimiento de la climático cadena e financiera fortalecimento da sostenible. Actualmente correntes apoya de múltiples iniciativas cadeia como el sustentável Business Fund, e relacionadas con também el que talvez expõe desarrollo de marcos de valor de Banco impacto de Desenvolvimento para gestión sostenible para y os impactos financiamiento de e prácticas, equipos y tecnologías ecoeficientes en el desarrollo sustentável e escolar. também para as Last but ações not least, agrícolas. y por último, Gerardo, E que por hace parte último, de esta. Gerardo es el director general Gerardo, de riesgo de diretor-geral crédito del Grupo Financiero de Banorte créditos en México. de Banorte, no Es miembro México. del Consejo Ele é Administrativo del membro do Financiero Conselho Banorte, Administrativo de Mercantil del Norte, Sernorte, arrendador y de patrocinador Banco Mercantil do de cartera Norte, sólida, Seguros Banorte, carteira gerente de direta Banorte, diretora Sólida gerente Seguro general del Banorte, banco desde diretor-geral do 2012 hasta banco, 2018, director corporativo de gestión y riesgos diretor del corporativo grupo do Interacción Grupo Financiera, entre otros Interações grupos 4, Financeiras, una amplia do Grupo trayectoria 4, ampla trajetória en el sector financiero mexicano, no tanto setor como financeiro profesor mexicano en el tema académico como e profesor também y con estudios acadêmico e incluye professor com profesor en estudos, estudios de incluem posgrado y de professor doctorado de estudos de pós-grau e doutorado en varias universidades de Estados Unidos, em de várias Europa, de universidades dos Latinoamérica, Estados Unidos. una amplia experiencia y Tem uma ampla experiência realmente orgulloso e de realmente tenerlos aquí. estou Y orgulhoso de tê-los aqui digamos que sí, e para digamos completar que para completar entonces el proceso vamos a iniciar. o Lo processo, que vamos a vamos compartir iniciar. hoy es Eu vou, un slide muy pequeño que un eu poco vou apresentar uma transparência de pequena lo que representa o que parte o de que lo que representa lo que hoy estamos hablando, parte representa o que nós estamos falando hoje este slide. e essa transparência. Entonces, como una breve introducción, antes de Como hora de que Paula introdução, antes de iniciar, quería, quería agregar pues que como eu saben, gostaria de agregar estamos, como acabamos de pasar passamos, la como década, de passar la década para la biodiversidad, esta a década década para a fue biodiversidade, casi década entre 2011 a y década entre 2020, 2011 e realmente 2020, realmente creo que nos ha dejado
eu acho que deixou muitas experiências e realmente deixou um contexto desafiante, e porque nós enfrentamos uma perda massiva de espécies. Hoje os números falam de que tem mais de 1 milhão de espécies em risco de sumição. Isto realmente é um risco para, para a existência humana e para o contexto atual no qual vivemos. A biodiversidade é o suporte dos ecossistemas, e os seres vivos são aqueles que permitem as interações, e cada servidor cada espécie tem uma função específica que ainda estão em risco, mas desde a corrente alimentar que nos ensina em outras situações muito complexas anunciadas como a produção de alimentos. Então, não é não é esse tipo de temas e que especialmente falar sobre a mudança climática e os complexos do mundo, que é o colapso da biodiversidade, que é o tema muito realmente grande que enfrentamos, e os temas que enfrentamos como a mudança climática. Então, eu queria deixar até ali uma introdução curta, e hoje vamos conversar com o setor financeiro e o papel do setor financeiro, assim como se falou tanto como o papel desse setor nos temas que o ODS está atendendo, os temas de mudança climática, e aprofundando mais a biodiversidade tem um papel importante e um papel fundamental para falar sobre capital e proteger o capital natural dos países. Então, vamos dar início à primeira pergunta para compartilhar. E vamos, essa pergunta aqui é para todos. Eu vou lhe dar 5 minutos para a resposta. E vamos começar com Paula. A primeira, sempre ladies first. Vamos perguntar a todos os palestrantes e depois darei a palavra aos outros palestrantes. Qual é a estratégia que a organização que representa utiliza para integrar a natureza como capital natural e a biodiversidade no sistema de negócio financeiro, como trabalham com uma entidade financeira como tal, mas trabalham com organizações que trabalham fazem trabalhos associados. Qual é a estratégia, como aborda a sua organização, como integra o capital natural de biodiversidade no sistema ou no corredor de negócios financeiros, como interpretam eles essa aproximação. Então, Paula, eu lhe dou-lhe a palavra e depois continuamos com os outros palestrantes. Muito obrigada, Juan, e muito boa tarde a todos. Como a TNC é um pouco diferente do que os outros palestrantes aqui, me permitam contar um pouco do contexto, né, do que a gente está fazendo exatamente para poder contribuir com que o setor financeiro possa fazer essa integração de biodiversidade no sistema financeiro. Eu acho que um ponto muito importante que vale destacar é a questão de desmatamento, que é um ponto que a TNC vem trabalhando esses últimos anos. Desmatamento, por si só, é um link muito claro com a perda de biodiversidade e também com mudanças climáticas. Então, a gente já vê que desmatamento é responsável por 15% das emissões globais, e se você olhar no Brasil, só a mudança de uso de terra e agricultura já é responsável pela maioria das emissões do país. A gente vê também que, tanto para a gente conseguir cumprir as metas do Acordo de Paris e reverter a perda de biodiversidade até 2030, somente com freando o desmatamento que a gente vai conseguir chegar nesses targets e nessas metas
que são tão importantes e tão urgentes, como a gente viu, até pelo relatório do IPCC que acabou de sair. Por um outro lado, como o próprio Juan mencionou, a gente tem uma questão de segurança alimentar premente na nossa sociedade, que na próxima década a gente vai ter que fazer uma transição nos nossos sistemas produtivos. Então, a transição para uma agricultura sustentável, ela é urgente e ela é necessária. Então, eu estou falando aqui de desmatamento, biodiversidade, mudanças climáticas, segurança alimentar, como que a TNC pode vir a ajudar, né, o setor financeiro nisso tudo. Há mais ou menos 5 anos, a TNC já vem trabalhando nessa temática em 2 frentes. A primeira frente, ela vem criando business cases, modelos de negócios de sucesso, tentando comprovar como que produtores trabalhando com práticas de agricultura sustentável, intensificação de pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta e outros sistemas, expansão de soja em áreas degradadas, sem a necessidade de conversão, como isso para em pé, como esses modelos de negócio funcionam, que não é necessário, de fato, fazer essa conversão. E, além disso, a TNC também, ao longo desses anos, tem ajudado a criar mecanismos financeiros. Então, ela assessorou, ajudou a criar um mecanismo de longo prazo entre Bung e Santander para fazer uns mecanismos de longo prazo para expansão de soja de áreas degradadas. Existem outros exemplos que eu vou mencionar um pouco depois. E nessa experiência, tanto para o lado bom e para o lado ruim, enfim, tiveram vários aprendizados ao longo desses últimos 5 anos, que nasce essa nova iniciativa que eu estou liderando, que chama IFAC. É um nome difícil para os interpretadores, mas é Innovative Finance for Amazon, Cerrado and Chaco. Basicamente, essa iniciativa ela visa criar uma rede de participantes do setor financeiro que querem criar mecanismos financeiros para catalisar agriculturas sustentáveis no bioma Cerrado, Amazônia e Chaco. Então, o que pragmaticamente a gente pode ajudar vocês a fazerem? A gente pede que vocês criem os mecanismos financeiros. Se já criarem, vamos te ajudar a expandir. Se vocês ainda não criaram, vamos ajudar a desenhar um mecanismo, a estruturar o mecanismo. Então, a gente está pedindo de vocês um compromisso para que vocês façam esses mecanismos, e do nosso lado, com a experiência que foi criada ao longo desses últimos 5 anos de trabalho, só especificamente nessa área, mas de muitos anos de trabalho da TNC e do Tropical Forest Alliance, a gente vai poder ajudar em apoio bilateral, mentoria, estruturação do mecanismo, apoio em frameworks ambientais, apoio nos indicadores de monitoramento, links com os principais atores que também estão tentando criar esses mecanismos, as lições aprendidas, o que deu certo, o que deu errado, porque, de fato, já tem mecanismos financeiros, mas muitos desafios e muitas lições aprendidas. Então, a gente tem que se juntar e trabalhar em conjunto para conseguir catalisar e amplificar essa rede e esse sistema. Então, é exatamente para isso que essa nova iniciativa está nascendo, para juntar esses parceiros com esse mesmo objetivo e ajudar, de fato, a conseguir escalar isso. E eu acho que, como um último ponto, para não ultrapassar do meu tempo, pragmaticamente, o IFAC ele pode ser essa transição em loco e em território que todas essas iniciativas globais pedem tanto. Então, as iniciativas de Net Zero Emissions, os próprios Principles for Responsible Banking, eles perdem targets. Então, existe o target de mitigar e existe o target positivo. O IFAC e seus produtos financeiros são essas soluções positivas. E elas são essas soluções positivas no território. São soluções práticas. E é para isso que a gente está aqui tentando criar essa rede de parceiros para ajudar a fazer com que seja um pouco mais fácil escalar esses negócios. Depois eu posso explicar com exemplos mais práticos, mas o próprio Pulgas, com o seu exemplo dos seus mecanismos, eu acho que também vai deixar um pouco mais claro o que são esses mecanismos em loco, em território, que a gente está querendo criar. Mas
só para deixar claro que eu acho que é exatamente isso que o IFEC está querendo ajudar, é encontrar o caminho para essa transição. Obrigada, Juan. Paula, muchísimas gracias. Muy interesante la propuesta de las redes en las que están trabajando en la región. São das redes da região. Agora eu vou dar a palavra a José para que ele possa contar desde JPG como está sendo abordado esta questão na área financeira. Muito obrigado, Juan. Agradeço a todos pelo convite. Agradeço a todos também que estão conosco pela presença. Agradeço a todos porque estão aqui presentes. Vou tentar ser bem conciso nessa minha fala inicial, para que a gente possa desenvolver casos mais concretos lá para frente. A JGP ela existe há 20 anos, há mais de 20 anos, e hoje é uma das principais casas de investimento no Brasil, hoje possuindo quase 30 bilhões de reais em ativos sob custódia. Então, isso nos traz uma obrigação muito grande de sermos exemplos dentro do mercado brasileiro, de como prover finanças da forma mais harmônica com os objetivos de futuro que nós desejamos. E é impossível conceber um futuro que faça sentido, que não passe pela proteção da biodiversidade, pela promoção daquilo que hoje nós chamamos de ESG, mas que já são décadas e décadas de estudo em sustentabilidade e responsabilidade sociocorporativa. Agora que o mercado financeiro descobriu essas 3 letras, no entanto, é um combate, é uma arena ocupada por gênios já há muitas décadas e que nós devemos sempre respeitar. Dentro da JGP, a transformação ela está acontecendo nesse momento. É uma casa, como falei, de 2 décadas, mas que optou por fazer essa transição de um capitalismo de shareholders para um capitalismo de stakeholders, aceitando essa diversidade, essa mudança do modelo econômico, que a única forma de sobrevivência humana é uma questão de sobrevivência econômica somente. Dentro dessa estratégia nossa de transição, a biodiversidade e a proteção do ecossistema em geral, acaba sendo desdobrada em uma série de visões. Primeiro, uma própria visão de risco. Nós temos que começar a ter uma sensibilidade grande ao observar modelos de negócio, ao observar sistemas econômicos, a partir do seu grau de obsolescência, e obsolescência ambiental, que nós falamos. Nós não temos como fazer aqui, nós não temos como uma casa de investimento que somos, como um asset manager que somos, financiar indústrias, financiar modelos de negócio que sejam concorrentes com a biodiversidade. O relatório IPCC, eu acredito que tenha sido o grande despertador para a urgência, para aqueles que ainda dormiam, para que pudessem despertar para a urgência do tema. Então, nós aceitamos a urgência do tema e começamos a observar de forma bem crítica o que é investimento para manter economias que precisam ser superadas e o que são investimentos que são realmente para acelerar economias que nós queremos, que nós desejamos. Então, desse ponto de vista, o primeiro desdobramento é a nossa análise de risco. Quando fazemos um investimento no modelo de negócio, numa indústria, não é só mais numa empresa, mas assim em todo um sistema produtivo. Vale a pena seguir investindo nesse sistema ou vale a pena financiar a sua superação, a sua obsolescência? E aí entra o segundo ponto, que é o campo das oportunidades. Nós temos observado, principalmente no Brasil, nós somos uma economia muito passeada em uso de solo, nós temos que superar muitos dos fatores que hoje são determinantes dentro do setor agronegócio brasileiro. Assim sendo, nós observamos uma oportunidade gigantesca de criar produtos de crédito que facilitem essa transição, que promovam essa transição mais célere possível. Então, hoje, nas nossas estruturas de crédito, e eu como o sócio responsável pelas estratégias de crédito sustentável da empresa, como que nós podemos utilizar o crédito para promover essa transformação acelerada? Isso aí eu estou falando de transição do sistema de proteínas, transição para modelos land-free,
que são sem solo, sem uso de animais, ou seja, como que a gente entra nas falhas de conceito, nas falhas de design das cadeias e tratamos essas falhas de design com um crédito que retifique esse caminho, que posicione num caminho melhor. Então, o uso positivo do crédito, ele acaba passando também pela remodelagem dos próprios modelos de crédito tradicional. E aqui nós estamos falando de adoção cada vez maior de modelos de financiamento misto, blended finance, com apoio de parceiros concessionais, de parceiros institucionais, que permitam esse combo, essa combinação entre o recurso do investidor tradicional com o recurso desse investidor concessional, para que a gente tenha um crédito de longo prazo, para que a gente tenha um crédito que premie aquelas performances socioambientais positivas. Isso é algo que nós acreditamos muito. Hoje, cada vez mais, os nossos modelos de crédito, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, eles são baseados em performance socioambiental, premiando aquele tomador de crédito que tenha uma postura proativa, uma postura assertiva na transição econômica. E, por fim, dentro desses nossos modelos de crédito, cada vez mais observando os serviços ecossistêmicos como uma moeda. Dessa forma, principalmente quando nós falamos de agronegócio, nós temos que deixar claro para os produtores rurais, para os principalmente pequenos produtores e médios produtores, que o que ele está produzindo não é só soja, não é só boi, não é só milho, mas o que ele está produzindo é uma transformação ambiental positiva. E esses modelos de crédito, eles têm que permitir que essa moeda oriunda dessa postura mais positiva dos produtores, ela reverta em ganho financeiro, reverta em ganhos de competitividade. E para isso que nós temos hoje modelados tantos dessas estruturas, que podemos tratar mais à frente, que usam dos parâmetros atuais de crédito, mas com níveis de sofisticação que sejam mais inclusivos nessa postura de baixo carbono, de proteção de biodiversidade, de descontinuidade de cadeias nocivas e de aceleração de futuros desejáveis para a economia brasileira e para a economia latino-americana em geral. Ok, perfecto, José, muchas gracias. Muy interesante la propuesta de aproximación de JGP hacia la incorporación y conexión del sector financiero con los agronegocios. Obrigado por pela sua apresentação muito interessante pelos agronegócios. Enquanto Geraldo se prepara, lembro aos senhores participantes que podem preparar as suas perguntas e para que no fim da sessão possamos ver as apresentações e vamos a continuar com Gerardo, que representa um setor da banca comercial consolidada no México através da história e também há um tempo já bom, ele está liderando os temas referente a riscos e tem muita experiência nesses sistemas. Novamente, seja bem-vindo, Gerardo, e estamos ouvindo você. Obrigado, Juan. É um prazer estar compartilhar este painel com todos os colegas e praticamente eu tentando falar da estratégia da organização, o que originalmente pergunta Juan, eu vou tentar colocar certas notas, dizendo que, primeiro, nós orientamos as decisões no sentido econômico e do mercado. Claramente estamos preocupados com a biodiversidade, a mudança do clima, e todos estes temas são realmente importantes, porque não existe longo prazo e não há continuidade nem futuro para a Terra se a gente não cuida da sustentabilidade. Neste período de transição, estamos vendo realmente que exista uma economia positiva nos negócios bancários, com seus clientes e todos os grupos de interesse que atendemos. Depois, há um argumento científico e a estratégia sempre está levando em conta, não negamos as mudanças do clima, o consideramos, o conscientizamos
e uma base fundamental. Da mesma forma, temos uma visão integral e adaptativa para os efeitos de dinâmica e revisando os setores mais expostos com maior probabilidade de celeridade ao que trata do tema da natureza, com a qual trabalhamos no México, mas também pudesse ter princípios de gestão que, se são endógenos, estamos atuando o tempo todo sobre isso. Claramente, estamos bem interessados em criar, desenhar os mecanismos de transmissão que têm uma linguagem financeira e econômica como consequência, como origem de riscos da própria natureza. Acho que se vinculamos as variáveis, os canais dos que são transmitidos, e vamos medir os indicadores de forma correta e assinamos as probabilidades e vemos as severidades, vamos tomar consciência com todos o que significa esta grande cruzada para a organização. Estamos aderidos e somos uma das 30 organizações que enlaçamos no PNFD em junho deste ano e sabemos que os requerimentos e os princípios que incluem para fazer uma banca responsável são fundamentais. Claramente, nossos objetivos estão alinhados no desenvolvimento sustentável, que é fundamental, e estamos analisando a materialidade de nossa atuação e os diferentes setores econômicos e regiões do país que atendemos, e fazemos sempre uma medição precisa enquanto estas iniciativas e cooperamos em termos socioambientais, tomando em conta o equilíbrio que todos conhecemos desde um bom princípio de governo corporativo até a identificação, por dos fatores que tomam conta do ambiente e a natureza e que fazem uma exploração responsável da mesma. Temos adaptado também o SSB, quer dizer, os princípios de contabilidade, para deixar os reportes, informes anuais, para saber os impactos que tem com os clientes que estamos atendendo. Somos o segundo banco maior do país e claramente temos um componente de mexicanidade. Fazemos banca dentro do México e essa banca deve ser responsável como qualquer outra atividade do mesmo tipo. E, em princípio, o único que gostaria de dizer neste ponto, para efeitos de economizar o tempo, porque sei que vêm as perguntas do público, que é importante responder. Muito obrigado. Obrigado a você, o rol das grandes bancas comerciais e o compromisso que inicia com a adesão a estes desafios com seu escritório local, que é importante e que tem quase todas as cidades do México. É diverso e tem características dentro do país com conceitos diversos, e é um desafio que deve chegar a um fim para abordar a realidade e contar com o tipo de negócios que se realizam lá, um tipo de cultura que muda muito na América Latina, especialmente nesta região, que é diferente do sul do Brasil, do norte do Brasil, de Colômbia, a costa do Caribe. Isso é muito importante. Agora vamos continuar com Antônio. Eu conheço ele muito bem porque tive a oportunidade de estar e conversar quanto ao fundo da América Latina. Temos uma boa relação com Sandra também. É um trabalho interessante o que está fazendo e é um fundo de investimento de impacto e muito ativo na América Latina, com uma perspectiva interessante e com utilização dos recursos importantes. Antônio, seja bem-vindo. Tem a palavra. Muito obrigado, João. Prazer estar aqui neste evento, junto aos panelistas que me acompanham, e também cumprimento a todos os participantes.
Como falou algum dos nossos colegas, nossos fundos são de impacto, fazemos investimento dos recursos principalmente no sistema financeiro com os bancos da região da América Latina e também estamos entrando na África subsaariana e basicamente trabalhamos nos setores agrícolas, aquícolas e de turismo e também algo relativo ao gado. Como desde o setor financeiro podemos adiantar, avançar, não apenas para mitigar os riscos sociais e ambientais, mas também para poder adiantar e gerar impactos positivos, sobretudo gerar essa resiliência que tanto precisam as empresas na região. Concretando, nossa ligação é clara com as instituições financeiras. Em primeiro lugar, acreditamos que é importante adiantar com um sistema de gestão de risco ambiental, como mencionou Paula, por exemplo, o deflorestamento é fundamental em cada país, mas como temos pouco tempo, já os estudos estão falando que em uma década podemos chegar a um ponto de não retorno e não queremos que isso aconteça. Devemos tratar os aspectos de impacto positivo. Nesse sentido, estamos trabalhando com os bancos, em primeiro lugar, e como o Gerardo falou, acompanhamos, realizando os estudos de materialidade. Tanto iremos vendo o portafólio, o que estamos financiando, e esses clientes, que impacto estão desenvolvendo e poder mitigar e contribuir para conservar a biodiversidade. Trabalhamos de mão dada com os princípios da banca responsáveis, com United 5, e estamos realizando os talheres para acompanhar os exercícios de materialidade, de limitação de ambientes de impacto, e depois também vamos utilizar os recursos como devem ser materializados em algo prático. Assim, temos dois canais. O primeiro, apoiando aos clientes dos bancos que estão implementando estándares de sustentabilidade. Alguns vocês conhecem como o Rainforest, e são ferramentas práticas que ajudam a incorporar os critérios para proteger a biodiversidade e também promocionar o desenvolvimento de linhas de crédito com eles. Este é um financiamento de práticas com equipes de tecnologia que possam contribuir para os recursos sustentáveis. Por exemplo, em Salvador estão renovando os cafetais, renovando espécies mais resilientes às mudanças do clima, que podem cultivar embaixo da sombra e podem avançar. E também assim, para nós, é chave, como falaram os colegas, trabalhar em alianças com outros atores. Sabemos atualmente que muitos estándares e agendas, que às vezes, inclusive, o mesmo termo de biodiversidade no setor financeiro não é fácil de compreender, mas a chave é que tanto os bancos como os clientes estão gestionando a biodiversidade todos os dias. Quais os serviços ecossistêmicos que manejam os clientes, de onde provém a água para os cultivos que possam crescer e de onde vem a polinização, como protegemos a polinização das abelhas. Então, é fundamental seguir nessas alianças e agora lançamos recentemente uma academia de sustentabilidade e também podem ter acesso permanentemente a cursos, publicações, ferramentas. E acho que são pontos práticos. Temos pouco tempo para evitar uma crise maior e acho que, sem dúvida, como falaram os colegas com as suas experiências, temos muitas iniciativas, mas todos temos um objetivo comum. Obrigado, perfeito, Antônio. Muito interessante a evolução desde seu ponto e temos a oportunidade de acompanhá-lo. Vamos ver como passar de estar desenvolvimento de seus estándares, de sua identidade, para se assegurar de que os países que estão desenvolvendo consigam investir em
e de assegurar que na deforestação não afete. Então, pelo contrário, estamos gratos por saber de seus avanços e conhecer a seguinte pergunta para Gerardo é a seguinte. Gerardo, mencionaste aí que tem um trabalho sobre divulgação financeira para promocionar a natureza e queremos que você nos conte algo mais, porque queremos saber algo mais sobre este grupo de trabalho, o que devem fazer as pessoas para se vincular e quais as principais características que espero que possa nos contar em uns 3 minutos. Com muito prazer, Jean, e claramente aqui gostaria de falar de aspectos muito específicos que são produto da análise de materialidade que fizemos em 2020. Foi quando aplicamos a ferramenta analítica da ONU para efeitos de medir os impactos e foi aplicado a 3.383 créditos. Esses créditos representam os 54% de nossa banca corporativa, que é um segmento de mercado dos grandes consórcios, das grandes empresas que têm deixam uma pisada muito importante no setor empresarial. Não são pymes, não são nem médias empresas, pelo contrário, são médias a maiores e são grandes e corporativos. E começamos com um esquema que para 80 e 20, para efeitos de aplicar desde os princípios, é algo que compartilho com muito prazer. O valor total do portafólio creditício sustentável dentro do Banorte atinge 11.965 milhões de pesos. É uma cifra bem relevante e que podemos dizer que estamos avaliando 26 projetos de grande calado, são obras públicas com estradas, com presas ou com redistribuição de água potável ou plantas eólicas de energia não renovável que representam em torno de 7.465 milhões de pesos. Todos estes projetos últimos que menciono estão analisados baixo os princípios de cumprimento. Se vê o cumprimento, estamos vendo que cumprem o que corresponde e claramente temos quantificado nosso capital natural respeito do que nossos grupos de interesse de toda parte de clientes está utilizando. E sabemos que uma das coisas que também aterrissamos e se traduz na política pela preocupação ambiental e os princípios do que temos estado falando são ações internas e também muito capacitação, muito treinamento. E no ano anterior, por exemplo, dedicamos 2.031 horas de treinamento a 1.258 empregados ou funcionários. Faz parte desse do crédito que das empresas medianas para cima tem um ditame respeito ao câmbio climático, o ESG, que já mencionei, e claramente diria que o nível de consciência no México continua fluindo nas enquetes que têm se levantado, não falando apenas de Banorte, sino do país inteiro. Os 60% dos conceitos e diretores, dos conselhos e diretores das empresas listadas na Bolsa têm a maior nível de consciência a respeito do que estes temas significarão num plano de information em 6 anos. São importantes. Temos uma curva que estamos experimentando em muitos países da região, que é crescente e forma exponencial. Não vai logaritmicamente, vai exponencial. O futuro que todos temos vai chegar rápido e as ações que possamos empreender são mais pressionantes que há um ano ou atrás. Gerardo, excelente sua apresentação.
desde o ponto de vista de experiência trabalhando na banca e de desenvolvimento, a gente entende o esforço que está desenvolvendo o Banorte, e bastante trabalho e bem complexo, com tantas transações para avaliar. Acho que o esforço e o desafio sempre está ligado e nos ajuda a tomar decisões. Como mencionou, enquanto às operações, muito trabalho de uma equipe de dedicação de recursos. Então, meus respeitos pelos esforços, e a gente sempre espera que seja orientado e tome as melhores decisões para apoiar. Mas o que tenho para dizer é excelente seu compromisso, tomara que possa crescer ainda mais. Seguimos com Paula. Continuamos com Paula para que a área do Chaco a grande área produtiva, grande programa produtiva do Brasil, e o Chaco, que também é com bosque. A Argentina, Brasil e Paraguai. Uma plataforma para promover a informação e a deflorestação em grande escala. Então, é difícil para a Paula, mas acho que Paula já tem uma ideia para você contar como está a crescente que pode ocorrer, aquilo que pode ocorrer. É um grande desafio, sem dúvida, mas eu acho que é um pouco pelo lado do que eu falei no início, que é pegar pelo lado da oportunidade e pelo lado da inovação. Tem sempre o lado do risco, mas tem o lado da oportunidade. As instituições financeiras, elas podem pegar um pedaço do seu portfólio e criar um mecanismo inovador, já livre com zero conversão e já pensando nesse futuro e nessa transição que a gente já falou tanto. E como o próprio Antônio disse, assim, é urgente, então a gente precisa iniciar agora. Então, pensando um pouco do tipo de produtos que poderiam ser criados, pode ser desde um produto mais tradicional, digamos assim, um produto de empréstimo agrícola, um pouco mais de longo prazo, que seria um pouco diferente do custeio tradicional, que gira tradicionalmente no dia a dia. Poderia ser um fundo de investimento diretamente com um produtor. Poderia ser, inclusive, um produto com o mercado de capitais, por exemplo, um recebível agrícola securitizado verde, portanto, que tenha ali algo bem específico conectado com a questão de zero conversão, ou até um instrumento de dívida corporativa, como a gente tem visto alguns exemplos de, por exemplo, até um Sustainability Linked Loan junto com capital concessional, ajudando especificamente uma área para rastreabilidade ou para uma região para zero conversão. Então, existem uma série de possibilidades, não é só uma possibilidade de um mecanismo, existem muitas possibilidades de mecanismos a serem criados. E, como eu disse no início também, o modelo de negócio, a gente conseguiu mostrar que existem opções de um modelo de negócio que se paga, e como até o Pulgas mencionou, existe também uma possibilidade de o serviço ecossistêmico se tornar também mensurável e também tradável nesse sentido. Então, ele também entrará nessa conta de agora para o futuro, nos ajudando também a compor essa grande oportunidade. Então, eu sei que a gente não tem muito tempo, então eu me coloco à disposição, já coloquei aqui o meu correio eletrônico, caso queiram saber mais sobre o IFEC, mas o que eu quero dizer é que a gente está aqui para ajudar exatamente em todas essas dúvidas que eu vi que está aparecendo, como que eu convenço o cliente,
como que eu crio os indicadores que tenham materialidade. A TNC já criou guias de conduta ambiental com estándares mínimos. A gente tem estándares mínimos para o pré-operacional e a gente pode ajudar a criar os estándares mínimos para monitorar o pós. Então, a ideia dessa iniciativa é exatamente ajudar aonde estão esses desafios, porque eu vim do setor financeiro, então eu entendo exatamente aonde estão, eu entendo que existem esses desafios, não é fácil, de fato, realmente é um grande desafio, mas a hora é agora. Então, a iniciativa ela vem exatamente para poder ajudar nesse sentido. Obrigada. Ok, muchas gracias, Paula. No voy a comentar sobre tu presentación porque Eu vou com sua apresentação, porque estão pulando minhas orelhas, porque estamos passando já o tempo a começar as apresentações, mas vamos ir diretamente com José. Uma pergunta muito específica para você. E José, como podemos criar valor para os clientes integrando a natureza, a biodiversidade na estratégia, ou talvez como trabalhar com esta ODS, essa atividade, integrar isto na criação em 2 minutos, Perfeito. porque o tempo está terminando. Perfeito. Tentarei 1 minuto e meio. Muito bem. Nós temos uma responsabilidade muito grande quando nós fazemos gestão de investimentos dos nossos clientes. Então, o primeiro papel nosso é o papel de supervisão, se aquele investimento está sendo direcionado efetivamente para algo positivo ou não. Isso nos obriga a ter um conjunto de frameworks de análise setorial extremamente robustos, que blintem quaisquer iniciativas de investimento que promovam desmatamento, que promovam redução de biodiversidade. Ou seja, o primeiro nível de proteção para a criação de valor é exatamente esse nível de tutela sobre o capital investido. O segundo nível de promoção de valor para o nosso cliente, pensando biodiversidade e recuperação natural, é entender bem como que essa transição para uma economia verde, para que eu consiga continuar gerando valor a longo prazo, meu investimento precisa estar conectado a essa transição. Eu não posso manter um valor a longo prazo preso no modelo econômico que está obsoleto. Então, essa permissão de preservação de valor a longo prazo, ela passa pela proteção da biodiversidade, ela passa obrigatoriamente por uma bioeconomia, por uma economia que seja regenerativa. Então, quando a gente fala de uso de solo, principalmente, e aqui a gente está falando principalmente de agronegócio, mas não somente de agronegócio, a criação de produtos financeiros que permitam o financiamento dessa transição, usando serviços ecossistêmicos como upside, como novos canais de receita, e gerando valor não só para o produtor na ponta que está pegando o crédito, mas também para o investidor que está possibilitando o crédito, é um modelo que a gente encontra de equilíbrio. E é isso que tem nos feito hoje ter um pipeline prospectivo de oportunidades que só cresce. Então, hoje o que nós vemos é que uma postura mais ambientalmente consciente, ela não restringe crescimento, pelo contrário, ela permite que a gente tenha uma base de investimento muito mais qualificada, com direitos creditórios muito mais arrojados e com uma preservação de valor de muito mais longo prazo. Que é isso que o mercado financeiro depende no final das contas. Pela primeira vez, eu acho que nós temos um total alinhamento de interesses entre a transformação econômica, entre o investimento capital e entre uma transformação positiva para o meio ambiente e para o ecossistema em geral. José, muchas gracias. Foi menos de 2 minutos. Muy interesante. José, muito interessante. Eu acho que você gastou como 5, mas a culpa é minha, não há problema não. Temos os convidados de todos vocês e muito obrigado pela sua aproximação, com essa conexão muito direta com um negócio. A rentabilidade é um tema de oportunidade, como Paula mencionou, e vamos finalmente com o nosso amigo Antônio. A última pergunta, que acho que é mais difícil.
Antônio, que quantidade, qual a métrica você tem para supervisar os avanços na adaptação, nas conexões da carteira com o capital natural e a biodiversidade? Bem, para ser muito concreto, temos pouco tempo, apesar do pouco tempo, algumas métricas que estão manejando, administrando atualmente, graças às ferramentas digitais como as imagens satelitais, vamos ver o crescimento de cultivos agroflorestais e nos corredores ambientais, o número de hectares florestais no tema de quantas das operações que financiamos nós estamos utilizando antibióticos, pode prejudicar a biodiversidade marinha. Podemos também, dependendo dos cultivos que estamos financiando, ver qual é a qualidade de cada cultivo, por exemplo, do café, que tem uma polpa de óleo, e os indicadores palmo-africana também, identificando a corrente tem a academia tem um papel muito importante que gera esses proxies, e também temos que pousar nos portafólios, que obviamente as particularidades de cada país são distintas. Então, nós temos que ir afinando, pulindo as coisas para mitigar o impacto, e o convite também para que as instituições financeiras tenham meta-objetivos em termos de comunicação e transparência, que obviamente ver como vamos avançarmos até aquilo. Muito bem. Estamos desenhando essa parte de impacto, atendendo no contexto, que é muito interessante, mas é um pouco da parte para encerrar, agradecer muito a parte de diálogo, a resposta dos participantes. Estamos conscientes, estamos super bem com as pessoas que atenderam, então vamos encerrar esta sessão. Agradecer primeiramente pelo seu tempo, vamos com algumas ideias. O mais importante, acho que nós temos aqui o conceito que Paulo falou da oportunidade de negócio. José, exemplo como vai materializá-lo, também Antônio, desde a divisão corporativa, com instituição tão grande como a cobertura, que aborda e que Maria Eugênia aborda, é correto, e que não fizemos tão mal na última década, mas no tema de perder espécies, que estamos entrando na época da restauração, que é uma década anterior foi diversidade de restauração, e vamos muito bem. Então, simplesmente, eu pedir que em 30 segundos nos deixem uma ideia de qual é o ponto inicial, desde suas perspectivas, para mudar essa trajetória e emprego, o papel do setor financeiro para mudar essa trajetória que vai nos levar ao colapso. E como estamos atualmente na figura do colapso, da mudança climática, e que é para partir uma ideia, para começar e compartilhar uma ideia para todos os palestrantes de qual é o ponto de partida, o ponto de início para esse caminho que devemos adotar para evitar o colapso do sistema ecológico, que é aquele que nos preocupa tanto para todos nós e para a humanidade inteira. Então, começamos por Paula rapidamente. Sim, graças. Bom, em 30 segundos, eu acho que eu já falei bastante, o tempo é agora, existe essa oportunidade. Comece com algo, um caso prático, um mecanismo financeiro prático, em loco, no território, nem que seja um pequeno pedaço do portfólio, para que a teoria se torne uma prática real e com isso depois seja possível escalar. E estamos aqui, o IFEC, para poder tentar ajudar exatamente nessa transição. Então, eu acho que é urgente, é agora, então podendo começar, mesmo que seja com um pedaço desse percentual, já é um grande passo. Obrigada. Super, Paula, súper bien. Muchas gracias por tus 30 segundos. Muito obrigado, Paula, pelos 30 segundos. Super bem. Então, vamos falar com José.
Bem, mensagem final, em 30 segundos. O mercado financeiro tem que ter a ciência que nem todos vão conseguir atravessar essa transição. Nem todas as empresas serão capazes de fazer esse salto, nem todos os modelos de negócio vão sobreviver, e isso não é ruim. Isso aí é prova da transição dos tempos. Nós já fizemos muita besteira nesses últimos anos, negamos muita realidade, não temos mais tempo para isso. Então, pode parecer cruel, mas, na verdade, é uma renovação do próprio capitalismo. Se nós queremos nos manter não só economicamente viáveis, mas humanamente vivos, é importante que essa transição seja feita com toda a urgência e que decisões difíceis sejam tomadas, mas que sejam tomadas no tempo certo. E, infelizmente, o tempo certo já passou, então já estamos atrasados. Que nós tenhamos coragem, que nós tenhamos sabedoria, mas, acima de tudo, que nós tenhamos compromisso com as próximas gerações que nós hoje estamos financiando. Então, essa é a minha mensagem final. Perfecto, José, excelente mensaje. Vamos a Muito obrigado, excelente mensagem. Meu compatriota Antônio Wills vai nos dar aquela mensagem poderosa. Muito bem, minha mensagem final, é lembrar que vem as ondas e tomar ações rápidas. 2, continuar gestionando os riscos ambientais, como aquela não deforestação. 3, não pensamos como podemos gerar um impacto positivo. Vamos colocar metas e vamos ser conscientes de que estamos operando no setor financeiro, vem direta relação com a biodiversidade, não algo que é longo, mas no afastado, e vamos ter realmente um grande impacto para tomar essas decisões corretas. Muito obrigado, Antônio. E já vem um grande desafio de Gerardo, o cargo mais pesado desta palestra, aceitar e representando os outros palestrantes. Então, vamos encerrar com o Gerardo. E vou falar novamente para obrigar muito e as palavras para encerrar esta participação tão excelente. Muito obrigado para todos. Eu diria 3 coisas. Não há dualidade, não há borbulhas, não há futuro. Me explico rápido. Não há dualidade porque não podemos falar temas separados da perda e da biodiversidade e dos negócios. Não há borbulhas porque, podemos dizer, no México, um dos 12 países como mega diversos, realmente todos vivemos numa borbulha. E o planeta Terra, no Brasil, na Colômbia, no Panamá, no México, mas a realidade é uma só, e há mecanismos que vinculam e interrelacionam. E terceiro, não há futuro. Se não atendemos este problema, não temos futuro e não tenhamos nós, e com muito menos medida as seguintes gerações. Eu acho que chegamos a uma situação limite que nos obriga a atuar e também obriga a atuar rapidamente com inteligência. Muito excelente sua apresentação. Vamos encerrar este painel. Muito obrigado para todos vocês, pelo seu tempo, por ficar aqui. Muito obrigado pelos seus comentários. Um prazer, igualmente. Obrigado a todos os palestrantes. Tivemos tempo para escutar suas apresentações e até a próxima vez. Um prazer. Que tenham um feliz dia e até a próxima vez. Muito obrigado. Até logo para todos vocês. Felicidade. Até logo.